Temos connosco Paulo Santos, é o presidente da ASP, a Associação Sindical dos Profissionais de Polícia, a associação sindical mais representativa dos agentes da PSP. Paulo Santos, boa tarde, bem-vindo ao Observador. Presumo que tenha ouvido aqui o Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, afirmar que não há um problema relativamente ao número de agentes da PSP, estabelece comparações com outros países europeus e esta comparação por 100 mil habitantes coloca Portugal bem acima da maioria dos países. Afinal, há falta de recursos humanos ou há, como o Ministro da Administração Interna afirma, um problema de gestão desses mesmos recursos? Muito boa tarde, muito obrigado pela oportunidade. Bem, dizer que o Sr. Ministro já não é a primeira vez que usa este discurso e que é um discurso que tem que ser criticado, do ponto de vista não daquilo que é verdade ou a mentira, mas do ponto de vista da forma como se diz às populações, algo que fica por dizer também. Ou seja, temos que ver, e efetivamente Portugal é um dos países que por rácio de polícia, habitantes, está efetivamente num ranking dos mais elevados, é verdade, mas é preciso perceber que a realidade portuguesa em termos policiais é diferente das realidades europeias. Falo daquilo que diz respeito ao número de polícias disponíveis para serviços operacionais. Nós temos que perceber, por exemplo, no universo da PSP, onde tem quase 20 mil polícias, quantos polícias estão a desenvolver serviços chamados 112, serviços de socorro, policiamento de proximidade e de visibilidade e preventivo e reativo. Nós temos que perceber quantos polícias estão alocados a esse tipo de valência. O ministro também punha isso em evidência. Dava conta de que, transmitia esta ideia de que há muitos agentes da Polícia de Segurança Pública que estão nas esquadras, porventura a desempenhar funções administrativas e que não desenvolvem essas ações policiais a que fazia referência. Por isso é que lhe perguntava também se de facto há aqui algum problema de organização ou não é possível libertar esses agentes. Era a segunda parte da minha intervenção. Depois de ter feito esta análise, e é algo que a ASP tem dito, e quando a ASP diz que há falta de efetivos, referimos àquilo que são os efetivos operacionais, que respondem a necessidades do Serviço de Segurança Interna, e desse ponto de vista é preciso fazer uma reorganização do dispositivo de forma a recuperar elementos operacionais que desempenham um serviço operacional. Mas aquilo que me preocupa depois de ouvir o Sr. Ministro, e tendo em conta aquilo que foi dito agora, de algumas adaptações, de alguns horários, de alguma reestruturação, é aquilo que tem sido vertido no passado, ou seja, todas as reestruturações que passaram pela anulação dos governos civis, para as atribuições das autoridades de segurança de contornações de trânsito. Esta questão agora do CEF é que todas as reestruturações que a polícia tem vindo a fazer traduzem-se depois no concreto em prejuízo não só para os profissionais, mas também para as populações. Ou seja, há aqui um conjunto de circunstâncias que nos causam algum receio para as reestruturações que se pretende fazer. Mas porquê? Porque tem mais tarefas? São-lhes atribuídas mais missões? A PSP tem desenvolvido e alargado as suas valências, as suas competências, as suas missões e não tem havido tradução concreta ao nível de efetivos, ao nível de formação de novos polícias. E se associarmos isto à realidade atual da PSP, que é não haver candidatos para preencher os concursos, não haver atratividade da própria missão, parece-nos aqui que o Sr. Ministro e a tutela pretendem fazer uma gestão da coisa, alterando horários e alterando o paradigma da própria estrutura orgânica, desvalorizando aquilo que para nós é a base, que é aumento de salários, dignificação da profissão e condições de trabalho, para aumentar aqui a participação de mais jovens nesta instituição e dessa forma dar uma capacidade, um rejuvenescimento e uma dinâmica nova à instituição. Paulo Santos, a reorganização das esquadras, um tema que também foi abordado pelo Ministro, falando na necessidade de reorganizar as esquadras. Há quem defende que se deve reduzir o número de esquadras e afetar mais, o que irá permitir afetar mais agentes a cada uma dessas esquadras. Esta pode ser uma solução? Essa análise está bem feita e, de facto, há locais do país onde o encerramento de algumas esquadras pode se traduzir numa capacidade operacional. Mas isso é do ponto de vista da análise, analítico. Depois é preciso perceber, e tendo em conta aquilo que acabei de dizer há momentos, que efetivamente essa concretização será mesmo assim, porque aquilo que temos assistido no passado, a reestruturação é passar sempre pela menos capacidade de resposta. Veja concretamente, desde que foi criada a investigação criminal na Polícia de Segurança Pública, foram colocados muitos polícias na própria investigação criminal, mas esses polícias fizeram falta e nunca foram adaptados novos elementos àquilo que é a realidade operacional da patrulha, do serviço operacional de patrulha. Por isso, nós acreditamos que essa reestruturação é necessário fazer, mas sempre com uma perspectiva de
não de fazer alteração política ou organizativa com a corda no pescoço, se me permite a expressão, mas de uma forma ponderada, moderada e que permita resolver as questões do ponto de vista dos interesses profissionais da instituição, do serviço, mas também das populações, e não haver aqui uma política de cortes e uma política de constrangimento. Paulo, deixe-me só fazer-lhe uma última pergunta, porque não percebi concretamente. Há possibilidade, há condições para retirar alguns dos agentes que hoje estão a desempenhar funções não operacionais no seio das esquadras e colocar estes agentes a desempenhar essas funções operacionais? Há condições para isso? Condições há, é preciso perceber que, efetivamente, a Polícia de Segurança Pública e o Ministério da Administração Interna querem, por exemplo, ter cerca de 600 ou 500 e tal polícias a fazer notificações para os tribunais. Queremos ter polícias a fazer outro tipo de funções que, na nossa opinião, não decorre daquilo que é o serviço policial. Se alguém assumir isso e perceber que não são polícias que devem fazer esse tipo de serviços, há condições para tirá-los desses serviços e colocá-los na patrulha. Se consideram que não há espaço para isso, então vai ser difícil, tem que formar mais polícias para apetrechar a parte operacional, mantendo essas valências. Mas isso é uma avaliação que tem que ser feita quer pelos responsáveis da instituição PSP, quer pelo poder político. Fica claro, agradeço-lhe. Paulo Santos é o presidente da ASP, a Associação Sindical dos Profissionais de Polícia, o sindicato mais representativo dos agentes da PSP. Obrigado. Paulo Santos, que aqui comentou estas declarações que ouvimos do Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, no final da reunião com a Direção Nacional da PSP e Comando Metropolitano de Lisboa.